Eu quero pregar nessa manhã sobre uma situação na palavra de Deus, que eu vejo na palavra de Deus, e que fala muito ao meu coração. Está em Atos capítulo 16. Nós vamos ler, começando no versículo 19. Mas deixa eu tentar explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui no capítulo 16 de Atos. Esta é a descrição, o capítulo 16 de Atos é a descrição da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem que ele fez foi preso para Roma, o que também foi uma viagem missionária. Ele estava sempre pregando o evangelho, ele estava sempre levando a palavra. Ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então esta é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem ele fez com Barnabé, né? Os irmãos conhecem a Bíblia, se lembram. Nesta segunda viagem, aconteceu uma espécie de desavença entre Paulo e Barnabé. Os dois eram muito fortes. E nessa segunda viagem, em vez de ele viajar com Barnabé, ele viajou com Silas, que era um outro homem de Deus abençoado. Então o apóstolo Paulo viaja com Silas, passando por determinados lugares, levantando igrejas, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A equipe missionária que viajou aqui com o apóstolo Paulo era Silas, o companheiro, né, de pregação, Timóteo, que estava aprendendo, que o apóstolo Paulo pegou como filho e levava. Depois Timóteo foi feito apóstolo também, missionário, bispo. Timóteo levava cartas, às vezes, do apóstolo Paulo, de um lugar para o outro. E a outra pessoa que viajava com o apóstolo Paulo foi quem escreveu esse relato, que foi Lucas, o médico. Então vamos ver. O apóstolo Paulo chegou em Filipos, uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade de comércio, uma cidade importante naquela época. E o apóstolo Paulo foi pregar ali. E a igreja de Filipos cresceu tanto, que quando a gente lê lá Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, logo no versículo 1 de Filipenses, está escrito assim: aos irmãos, à igreja, aos irmãos e também aos bispos e diáconos de Filipos. Então era uma igreja que se fortaleceu, é uma igreja estabelecida, fortalecida, foi uma igreja abençoada, a igreja de Filipos. Mas vamos ver como é que ela nasceu aqui. Tem uma situação na cidade de Filipos. Eu vou ler desde o versículo 11, pegar alguns versículos. Capítulo 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Pelos relatos aqui, eu imagino que o apóstolo Paulo deve ter ficado em Filipos uns 3 meses, de 3 a 6 meses. Tá. No sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Procuramos nos reunir, em oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que tinham ali concorrido.
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender a palavra, as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. Aqui na casa de Lídia nasceu a igreja de Filipos, talvez a primeira igreja na Europa. Naquela região toda da Europa, na casa dessa mulher abençoada. Quantas guerreiras abençoadas eu tenho aqui, guerreiras abençoadas que levam Deus para dentro da sua casa. Leve Deus para dentro da sua casa. Os irmãos são abençoados demais. Quantos homens abençoados eu tenho aqui, que abrem as portas da sua família, para que Deus entre na sua casa. Aconteceu uma situação contrária naquela cidade. O apóstolo Paulo expulsou um espírito maligno de uma mulher que adivinhava, né? Era uma médium, e ela era uma escrava, e ela dava lucro aos seus senhores por adivinhação. E o apóstolo Paulo expulsou o espírito maligno. Então, versículo 19, pula aí para o versículo 19. Vendo os senhores da escrava que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, tudo isso naquela cidade, em Filipos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los em praça pública. Apanharam em praça pública, ninguém quis ouvi-los, ninguém quis saber o que estava acontecendo, ninguém procurou ali um julgamento honesto, ninguém procurou ali um julgamento justo, não quiseram saber nem o nome dos homens que estavam sendo ali açoitados. Apanharam em praça pública, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Alguém aqui lembra dos estudos de história, não é? Que pelo menos eu, quando era criança, aprendi isso na escola, lendo livros de história do Brasil. O Brasil tem uma mácula na sua história, né? O Brasil tem uma mancha na sua história, que é a questão da escravatura, que é uma mancha horrível na história da escravatura. Então, quando fala de prender os pés no tronco, eu me lembro das figuras da história dos escravos que tinham os pés presos no tronco. Era isso aqui. Apanharam em praça pública, ninguém quis saber nem o nome deles, o que estavam de fato fazendo, só ouviram o burburinho e a reclamação lá dos grandes da cidade, que a escrava não dava mais lucro, né? Então só ouviram o burburinho ali, foram acusados, foram açoitados em praça pública, tiveram a sua roupa rasgada e jogados num cárcere interior. Eu não sei
bem o que a Bíblia quis dizer com esse cárcere interior, eu imagino que o lugar mais seguro da cadeia, né? Mais fechado da cadeia, um lugar onde os presos perigosos eram colocados. Além disso, tiveram os seus pés presos num tronco. Tribulação, gente? O que vocês acham? Será que isso é tribulação? O que vocês acham? Vamos pensar, o que Paulo foi fazer em Filipos? O que ele foi fazer lá em Filipos? Ele foi pregar. Ele estava com isso cumprindo uma missão, o evangelho, o ide. Ele foi pregar. Silas, um seguidor do apóstolo Paulo, um discípulo do apóstolo Paulo. O que Silas foi fazer em Filipos? Silas foi obedecendo. Poxa, se o apóstolo Paulo, se Silas era um discípulo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo chegou para Silas e falou assim: eu vou fazer uma outra viagem missionária, você quer me seguir? Seria muito bom se você fosse comigo, me ajudar a pregar o evangelho. Silas se sentiu honrado. Você não se sentiria honrado? Silas se sentiu honrado. Ele foi obedecendo. Ele foi para cumprir o ide. Ele foi porque julgava assim estar fazendo a vontade de Deus. Agora, como que a gente explica uma tribulação dessa para quem está pregando o evangelho? Como é que eu explico uma tribulação dessa para quem está pregando o evangelho? Para quem está obedecendo o evangelho? Julgado, aliás, sem julgamento, né? Sem julgamento, foi condenado, apanhou em praça pública e teve os pés presos num tronco, jogado num calabouço, jogado no pior lugar da prisão. Eu penso que a reação aqui poderia ter sido uma reação muito ruim, especialmente de Silas. O apóstolo Paulo aqui, ele não era jovem mais, assim, no sentido de 30 anos, não é? Que a pessoa de 30, nos 30 ainda é jovem, né? Eu imagino aqui que o apóstolo Paulo já devia estar perto dos 50 anos. Já faz alguma diferença. O apóstolo Paulo tinha convicção. Ele viu Jesus. Ele foi colocado não necessariamente pelos apóstolos, não é no lugar de Judas que traiu a Jesus, mas seguramente a gente vê esse apóstolo Paulo aqui proeminente como o apóstolo os apóstolos do Cordeiro. Ele tinha convicção. Mas e Silas, que era só discípulo, que estava seguindo? Bom, Silas poderia ter se amargurado. Silas poderia dar ouvidos à dor. Ele estava sentindo dor física. Dor física, dor moral, dor emocional.
Ele poderia ter dado vazão a essa dor, ele poderia ter acalentado essa dor, ele poderia ter prestado atenção nessa dor, ele poderia ter se amargurado, ele poderia ser ali inclusive um peso para Paulo, porque Paulo ia ter que consolar o Silas. Mas o que eu quero falar nessa manhã com vocês são atitudes que libertam. Quais são as atitudes que libertam? O que a gente pode aprender dessa situação extrema? Você vai me dizer assim, ô bispa, mas nós nunca vamos passar uma situação extrema como essa do apóstolo Paulo. Mas estamos passando por uma situação que nós nunca pensamos que iríamos passar nesta vida. Eu estou certa ou estou errada? Quando é que você ia imaginar que você estaria num culto na igreja de máscara? Quando é que você poderia imaginar uma coisa dessa? Quando é que você poderia imaginar ver os países com as suas fronteiras fechadas? Não tem correio internacional, viu? Correio internacional não está funcionando. Quando é que nós poderíamos imaginar isso? E numa situação como essas, não é? Eu estou recebendo agora, gente, mais pedidos de oração. Quando iniciou tudo isso, todo mundo estava assustado, né? Mas os pedidos de oração não chegavam tanto. Agora não. Agora tem mãe que escreve para a gente, meu filho está com Covid-19. Tem pastores nossos que estão internados, que estão com a Covid-19. Tem pessoas que escrevem dizendo, perdi o emprego, bispa, não sei o que eu vou fazer. Tem empresários que procuram e choram, porque dizem o seguinte, bispa, na virada do ano eu investi e eu abri mais tantos pontos. E nesta situação, neste momento, nós podemos também dar vazão à amargura, nós podemos também ouvir a dor é legítima. O apóstolo Paulo apanhou, Silas apanhou, a dor é legítima, mas a gente pode colocar os olhos na dor apenas e esquecer de colocar os olhos em Deus. Quais são as atitudes que podem nos libertar? Quais as atitudes que podem nos ajudar? Nós não estamos aí, com os pés num tronco, mas os pés no tronco pode ser uma figura também. Tem muita pessoa que está dentro de casa apavorada, deprimida, e tem os seus pés num tronco, porque está impossibilitada de continuar a caminhada da fé. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 24. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. Por volta da meia-noite, eu fiquei parada aqui pensando, Senhor, por que o Senhor pontuou, né? Por volta da meia-noite. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Criança só tem febre de noite, né? E a gente vai olhar, não tem Novalgina em casa. Por volta da meia-noite. É interessante que tem alguns versículos na palavra de Deus que são muito
muito interessantes. Em Jó, capítulo 34, versículo 20, não precisa abrir, mas Jó 34, 20 diz o seguinte: à meia-noite os povos são perturbados. Êxodo capítulo 11, versículo 4, mostra que foi à meia-noite que o anjo destruidor passou pelo Egito. Ô bispa, isso quer dizer que existe alguma coisa à meia-noite? Não. O que a palavra de Deus está querendo dizer para você é que chega um ponto em que a nossa resistência é mais testada. Chega um ponto na tribulação que a nossa resistência é mais atacada, é mais testada. Sabe aquele momento em que você cansou? Esses dias eu falei, cansei da brincadeira, não quero mais brincar disso, chegou. Para o brinquedo que eu quero descer. Não é? Ah, chegou, vamos parar com isso. Chega um momento em que a nossa resistência fica abalada. E é nesse momento da resistência abalada que a gente é levado muitas vezes a desistir, a reclamar, a chorar, a esquecer da fé. Era este momento em que Paulo e Silas estavam, à meia-noite, aonde parece que a escuridão é maior, a solidão é maior. A angústia é maior. E foi exatamente nesse momento que eles escolheram cantar louvores a Deus e orar. Dá para você olhar para o irmão que está do lado, mesmo distante, e falar assim: é nesse momento que a gente canta e ora. É nesse momento que a gente canta e ora. Eu quero falar sobre essas duas atitudes. Fala assim comigo: existem atitudes que libertam. Existem atitudes que levam a gente a vencer. Existem atitudes que levantam a fé, que ajudam a gente a caminhar. Primeira coisa, eu vou falar sobre louvor primeiro, depois eu quero falar sobre oração. Louvor, o que a palavra de Deus diz sobre louvor? Louvor é a proclamação das virtudes de Deus através da música. Louvor é proclamação das virtudes de Deus através da música. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você já pensou? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Proclamar as virtudes de Deus. Eu creio que tudo é possível, nada é impossível para ti. Pensa aí num outro louvor que você gosta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não tem temor. Louvor é proclamar as virtudes de Deus através da música. Isso liberta a sua alma da angústia, isso liberta a sua alma da prisão, isso tira os seus pés do tronco. Você sabia que louvor é ordenança de Deus?
Deus mandou que os seus filhos, que os seus servos louvem a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150 diz isso. Vamos abrir lá no Salmo 150? Rapidinho. Joga aí na tela para mim, Salmo 150. Oh, meu Deus! Gente, lembra mais de louvor abençoado aí. Esse que nós cantamos. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Salmo 150 diz: aleluia, louvai a Deus. Aonde? Aonde que eu louvo a Deus? Louvai a Deus no santuário, louvai a Deus no firmamento, quer dizer, ao ar livre. Quando você sair ali fora, louva a Deus. Louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai com quê? Louvai ao som da trombeta, instrumentos de sopro, né? Louvai com saltério, com harpa, instrumentos de corda. Louvai com adufes e danças, com instrumentos de corda, com flauta, com símbolos sonoros. Louvai com símbolos retumbantes. Aí pega um fôlego aí, gente, e lê junto comigo o último versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. A Laurinha está me olhando aqui na frente. Laurinha, o que é que não respira? Pedra. Só pedra. Porque as plantas respiram. Os animais respiram. Você sabia que as plantas têm som? As plantas louvam ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Já foi gravado o som das baleias, a música das baleias no mar. Elas louvam ao Senhor. As estrelas louvam ao Senhor. Dizem que o som do universo é maravilhoso. Oh, meu irmão e minha irmã, canta e glorifique a Deus. Por mais difícil que esteja o problema, cante e glorifique a Deus. Olha só, o Salmo 22, versículo 3. Vai lá para o Salmo 22, versículo 3. Eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Versículo 3. Contudo tu és santo e entronizado no meio dos louvores de Israel. Quem sabe que Deus habita no meio dos louvores? Você sabe que Deus habita no meio dos louvores? Se lá naquela cadeia, Silas, em vez de louvar, tivesse... Paulo, essa você me paga. Que eu estou fazendo aqui? Que eu fui fazer? Se Paulo, em vez de louvar a Deus, tivesse tentando inclusive curar Silas. Não, Silas, tem paciência, vai dar certo. Não, Deus é fiel. Sabe o que eles fizeram? Glória a Deus nas alturas. Fecharam os olhos,
tampar os ouvidos para os problemas, desconsideraram a dor física e levantaram a voz e glorificaram a Deus na maior altura, o mais alto que eles podiam. Queridos, pensa comigo aqui, pensa comigo. Onde é que os anjos habitam? Sim, eles estão aqui também, né? Eles são enviados a nosso favor. Mas aonde é o habitat deles? Aonde os anjos habitam? Onde? Na presença de Deus. O que você acha que tem na presença de Deus? Ambiente de louvor e adoração. Então, quando você louva a Deus, quando você levanta a sua voz e canta, ô bispa, mas eu não tenho voz, não importa com isso não, meu irmão, o importante é o coração. Abre a boca e louva. Quando você louva a Deus, os anjos se aproximam. Quando você adora a Deus, os anjos se aproximam, porque Deus habita no meio dos louvores, e tudo quanto é demônio tem que sair em nome de Jesus. Isso é bíblico, bispa? É bíblico. Vamos lá, eu quero abrir com você 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Cadê o versículo 23 aqui? 1 Samuel, estou em 1 Reis, é antes de 1 Reis. 1 Samuel 16, 23. Aqui, você está lendo aí junto comigo? Sucedia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Por quê? Porque o coração de Davi sempre foi um coração adorador. Ele não dedilhava qualquer coisa ali, ele dedilhava na harpa louvor e adoração ao Senhor. E aonde tem louvor e adoração, não fica demônio. O demônio tem que ir embora, ele não suporta. Ele não suporta. Outro texto que eu quero que você abra, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. 2 Crônicas, você está em Samuel, passa Reis, Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo de 18 a 22. Eu não vou ler tudo isso não. Eu vou ler só o versículo 22. Eu vou contar a história aqui. Isso aqui é a batalha do rei Josafá. Na grande batalha do rei Josafá, depois você vai ler na sua casa, o rei Josafá perguntou a Deus: quem vai à frente do exército nesta batalha? E Deus virou para Josafá e falou: os levitas vão à frente, vão louvando a Deus. Aí o versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar e a louvar, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você quer vencer as suas batalhas?
Você quer vencer aquele momento mais difícil, que é um momento perto da meia-noite, não é? Em que a gente perde a esperança. A situação é legítima, você tem que se preocupar mesmo, vamos dizer assim. Aprenda a dar sacrifício de louvor a Deus. Foi isso que Paulo e Silas estavam fazendo. Louvando a Deus. Qual é a outra coisa que eles estavam fazendo, gente? Vamos lá de novo para Atos 16, né? Atos capítulo 16. Eles estavam louvando a Deus e estavam fazendo outra coisa também. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, versículo 25 de Atos 16. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam. Eu não sei porquê, talvez lá no céu eu vou perguntar isso para Deus. Se Ele é onisciente, se Ele é onipotente, onipresente, por que Deus condicionou, escuta o que eu estou te falando, Deus condicionou a ação dele nesta terra à oração do cristão, a oração do crente. Deus não age nesta terra se não for através da oração do cristão. Levanta sua mão direita comigo, repete comigo, diga assim: é muito importante para a minha vida e para o reino espiritual que eu ore. Deus condicionou isso. Ele pode fazer diferente? Ele pode. E existem exceções em que Deus agiu diferente. Mas, via de regra, de Gênesis a Apocalipse, Deus age em resposta à oração. De maneira que Deus manda, ordena, que você ore pelos governantes. De maneira que Deus manda, Ele ordena que você ore para ter vida tranquila e abençoada. Deus manda nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. Deus manda a gente pedir. E Deus não fala o quanto você tem que pedir. Ele manda você pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Oração. Se Paulo, apóstolo, se Paulo foi para aquela cidade com a consciência: eu estou levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para uma cidade grande, e eu vou abrir uma igreja aqui, porque eu sinto que este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus. O que Paulo estava orando naquela situação? Você já pensou o que Paulo estava orando? Eu não acho que Paulo tinha em mente apenas a dor dele. Não era isso. Eu acredito que Paulo estava orando da seguinte maneira: Senhor, reverte esta situação, que este problema aqui seja usado para que essa
cidade toda se converta aos teus pés. Senhor, tem misericórdia dos presos que estão aqui, ó, junto comigo e estão me ouvindo a cantar. Senhor, tem misericórdia da Lídia, Senhor, que abriu a casa dela para a igreja. Senhor, funda a tua casa, a tua igreja neste lugar. Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Você acha que Paulo orava assim? Então vamos ver o resultado da oração de Paulo. Versículo 26, joga aqui na tela para mim. Atos 16, 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se a porta e soltaram-se as cadeias de todos, inclusive a dos pés de Paulo e Silas. Oh, minha querida, meu querido irmão, está difícil para você? Bispa, não pensei que eu ia passar por isso esse ano. Está difícil para você? Ore, mas não ore apenas pela sua dor. Não ore apenas pela sua situação. Vamos levantar as nossas mãos como igreja e falar: Senhor, reverte isso em nome de Jesus. Que essa situação no mundo sirva para que muitas pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. O diabo intentou fechar a igreja, Senhor, mas levanta aqueles que são teus em nome de Jesus. Você pode orar isso comigo? Levanta a sua mão, diga comigo assim: Senhor Jesus, fortalece e abençoa os teus filhos, os teus servos, que haja o maior crescimento do Evangelho nesses dias, em nome de Jesus. Que seja assim, meu irmão. Querida, você que está no hospital me assistindo, querido irmão, você que está talvez em casa, no isolamento, fechado no seu quarto me assistindo, vai haver cura para a tua vida em nome de Jesus. Nenhuma vida se perderá, você não vai morrer, você vai viver em nome de Jesus, para anunciar que foi Deus que te curou, para levantar a sua mão e cantar e glorificar a Deus e dizer: o Senhor foi fiel e agiu na minha vida. Nós precisamos aprender as atitudes que libertam. A sua reclamação, tá, bispa, mas é difícil demais não reclamar, eu sei. Então, reclama orando. Reclama orando. Transforma a reclamação em oração. Ora. Jeremias, profeta Jeremias, foi uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia. É o profeta Jeremias. Ele foi injustiçado, ele foi maltratado, ele foi preso, jogaram ele em cisterna, jogaram ele em calabouço, tudo porque ele pregava a palavra. E o profeta Jeremias, ele diz uma coisa: 7 vezes ao dia trarei a minha lamentação diante de Deus. É por isso que tem o livro Lamentações. Era o choro de Jeremias. Se você tem que reclamar, se você tem que murmurar, que seja em oração, entregando para Deus. Entregando para Deus.
A igreja de Filipos cresceu. Esse terremoto, ele não libertou apenas o apóstolo Paulo e Silas. Esse terremoto mexeu com aquela cidade. O carcereiro era um suicida. Ele não pensou em se suicidar só naquela hora. Talvez ele estava acalentando a ideia há muito tempo. E o carcereiro foi liberto e curado, restaurado pelo poder de Jesus. De maneira que a sua tribulação vai ser usada para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A sua vitória será conhecida por muitos em nome de Jesus. Aí quando a gente lê lá em Filipenses, abre a sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses tem tanta coisa boa, tanta coisa linda, olha só. A gente vê logo no versículo 2, 1 e 2, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, igreja estabelecida. Aí, a gente vê no capítulo 2, tende, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tinha que ser escrito isso a uma igreja que nasceu daquele jeito. Essa igreja conhecia o que é o poder de Deus, vida que nasce da morte, a morte vencida e a vida abençoada. Oh, glória a Deus, fique em pé junto comigo. É aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Você pode jogar na tela para mim, Filipenses 4, 6 e 7. Que a gente lê o seguinte, e é para você, e esse versículo nasceu, talvez naquela cela, com o apóstolo Paulo apanhado, talvez com as costas sangrando, e os pés no tronco, mas ele diz aqui na carta, depois a essa igreja, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as suas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, com louvor e adoração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.